A partir de que idade é possível perceber sinais que podem indicar que uma criança, um indivíduo, uma pessoa é neurodivergente? Autismo, TDAH. A partir de quando? Será que é apenas a partir dos 3, 4, 5, 6 anos de idade? Ou é possível perceber esses sinais e, inclusive, é possível intervir muito mais precocemente? E quais são, na vida adulta, os principais indicadores de que alguém, de fato, é alguém neurodivergente? Tem a TDAH, por exemplo. Não é um tema bacana? É sobre essas questões todas que nós vamos conversar em mais um episódio aqui no nosso Ser Psicast. Eu sou Paulo Nascimento, sou professor, sou psicólogo e para conversar com a gente sobre essas questões todas, nós estamos recebendo mais um colega de profissão, Aloísio Costa, e ele vai destrinchar todas essas questões já já. E fica aí então, porque esse papo está muito interessante. Gente, antes de irmos para a nossa conversa, deixa eu falar mais uma vez aqui, já não é mais uma novidade, né? Da parceria entre a Ser Psicólogo e a Contabilizei. Quem é a Contabilizei? A Contabilizei é a maior empresa do ramo contábil no Brasil. A Contabilizei está espalhada por várias cidades do Brasil, atendendo a milhares de clientes, dentre eles psicólogos e psicólogas. Bom, eu não sabia, mas existem vantagens fantásticas na formalização dos profissionais da psicologia. Você sabia disso? Sabia quantas vantagens existem em nos tornarmos empresa, em termos o nosso próprio CNPJ? Pois é. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre essas vantagens todas, aqui embaixo dessa tela a gente tem um QR Code e esse QR Code vai colocar em vocês em contato direto com a Contabilizei e eles estão lá prontinhos e prontinhas para tirar qualquer dúvida nesse aspecto, tá bom? Então, não perde a oportunidade, usa o QR Code aqui embaixo na tela e aproveita lá as vantagens de se formalizar. Estamos aqui com o Aloísio Costa, mais um colega da psicologia. Aloísio, seja bem-vindo aqui ao Ser Psicast. Que bom, feliz de estar aqui. Alegria de te receber. Okay. O Aloísio tem um ritual que a gente cumpre aqui em todos os episódios. Esse podcast ele é visto no Brasil todo, quiçá em outras partes do mundo, né? Então eu faço questão que as pessoas se apresentem para quem é de mais distante, te conhecer melhor. Fala um pouco para nós, então, da tua formação e do que é que você faz profissionalmente com a psicologia. Ok. A minha formação já tem um tempo. Eu sou da turma de 98 SESMAC, sou de um período em que a psicologia mas já estava ainda no começo aqui no estado de Alagoas, 20 anos de profissão atuando para 21. E minha atuação profissional começa com clínica e empresarial, um percurso que já me coloca na avaliação psicológica e me coloca muito na clínica. Daí, sigo começando a dar aulas em especializações. Hoje, sou professor universitário. Assumo disciplinas como neuroanatomofisiologia, neuropsicologia e caminho para a área depois de avaliação psicológica, culminando com a parte final do estágio. Então, eu tenho a felicidade de pegar alunos de começo, meio e fim de curso e ver esse desenvolvimento e amadurecimento. Trabalho com avaliação neuropsicológica e avaliação psicológica. A avaliação neuropsicológica é o que me toma na clínica psicológica o maior tempo de atuação, de atividade. E é o que eu amo fazer. Mas além da avaliação neuropsicológica, você faz a clínica, você atende também como psicoterapeuta? Você faz a psicoterapia? Como psicoterapeuta, eu tenho um histórico que eu conto para os alunos, que eu fui o acadêmico de 5 anos de curso de psicologia, estudando a psicanálise.
e apaixonado pela psicanálise, mas encontro a fenomenologia, o existencialismo, então as escolas da Gestalt em especial, e aí eu inicio na Gestalt terapia já como profissional atuando. Depois, dentro da prática da avaliação psicológica, com a neuropsicologia, vou caminhando para a terapia cognitivo-comportamental, que é hoje o meu grande foco de base teórica clínica. Fico com a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Mas aí, seguindo com a paixão hoje, aí eu sou de caminhar, né? Então, estou numa paixão com a análise do comportamento, mas já disse aos alunos, vai ficar só na paixão, não vou investir no namoro e relacionamento. Uma paixão tardia, uma paixão tardia, mas ainda dentro de uma área comportamental. Sim. Com a TCC... dá para dialogar, né? Embora o pessoal da análise do comportamento tenha profundas ressalvas com qualquer coisa do paradigma cognitivista. Verdade. Né? Mas dá para dialogar. Acho que todas as teorias, todas as abordagens precisam ser compreendidas e alinhadas. Não significa que a gente tenha que atuar, eu falo isso muito, de atuar de forma, né, desalinhada, como a gente chama. Não, tem que pegar uma base teórica, um referencial, seguir, caminhar nele, o que pode me levar ao longo da vida a fazer uma escolha de mudança, de percurso profissional, teórico, mas sem as grandes brigas de o meu é melhor que o teu. Não existe. Sim. Hoje se fala muito nessa coisa de perspectiva integrativa, né? Uma integração de abordagens mesmo, uma aproximação mais do que se procurar os pontos convergentes, mais do que as diferenças entre as abordagens. Eu acho isso legal, claro que isso tem que ser muito bem pensado, porque as abordagens têm diferenças fundamentais, né? Sim. Tem pressupostos muito diferentes, mas eu tenho simpatizado em pensar em termos integrativos e a concordar com o que você está falando. Só uma última pergunta sobre a tua clínica. Na sua clínica tem alguma segmentação por faixa etária? Você atende públicos específicos? O que ocorre nesses anos todos? Eu até falo isso para alunos, né? Olha, eu comecei com o público infanto-juvenil, depois fui avançando para o público pré-escolar e bebês, e minha última quase década e entrei na fase de idoso. Então hoje eu faço avaliação psicológica, neuropsicológica de bebês até idosos. E aí é uma coisa curiosa, porque quando se fala avaliação neuropsicológica, psicológica de bebês, é muito curioso. Sim, de bebês, né? A gente consegue fazer a avaliação do bebê, existe uma escala padrão ouro internacional chamada Bayley. Claro que no bebê a gente vai avaliar como estão as áreas de desenvolvimento. Então, motricidade fina, motricidade grossa, capacidade de linguagem expressiva e linguagem receptiva, a parte de cognição. Então, dá para a gente ver ali nos reflexos, para quem lembra da área de desenvolvimento infantil, nos primeiros comportamentos do bebê, se ali a gente já começa a ter possíveis riscos para alguns quadros que vão culminar lá na frente. Então, eu sempre falo, uma das práticas minhas é a avaliação psicológica e foco para TDAH e foco para TEA. E aí eu falo, olha, a gente consegue avaliar bebês com risco para TEA. Ele ainda é pequenininho, ele dá os primeiros sinais. Não significa que vai ser, mas é melhor a gente falar de intervenção preventiva precoce para esse público do que a gente esperar esse público chegar, como chega para mim muitas vezes, o adulto. Sim. Já um adulto maduro, 40 anos, eu não sei se eu sou TEA, eu não sei se eu sou TDAH, eu tô achando que eu sou, tô aqui meio perdido. E esses diagnósticos tardios, que são essenciais, fundamentais, hoje têm ocorrido, mas quanto mais cedo, a gente vai dar melhor qualidade de vida para essas pessoas, para essas criancinhas. E aí a gente consegue fazer essas avaliações ainda em bebês. Então hoje, meu campo de atuação é puramente avaliação de bebês a idosos, com um pequeno time de dia que eu ainda tenho de utilizar a clínica psicológica dentro da TCC com alguns poucos pacientes que eu mantenho de clínica psicológica mesmo. Sim. O Aloysio, eu fiquei curioso com o seguinte, tem algum protocolo que determine a partir de que idade? Porque você fala bebê. Bebê, a partir de quando? Né? Tem algum protocolo? Isso é mais intuitivo? Dá para analisar? Não, tem protocolo. Tem protocolo. A partir de quando? Bora lá, tem protocolo. Por exemplo, vamos pensar em TEA. Crianças TEA, existe um protocolo francês chamado PREAUT, como
pronuncia mais no Brasil, é o PREUT, Pré-Alt. Esse protocolo, ele consegue avaliar bebês a partir de 4 para 6 meses e ele, com mais precisão, com 6 meses a 8, ele já consegue levantar o risco para a terra. A gente vai encontrar isso nos traços do bebê. O bebê que durante o momento da amamentação, ele não olha no olho da mamãe, que é isso, o que a criança ali naquele sinal inicial de percepção do rosto, né, que a gente estuda. O bebê não faz isso. O bebê, ele não interage muito com a voz humana nesses primeiros meses. Isso vai perdurando como modelo, enquanto que no protocolo da avaliação da Bayley, a gente tem a Denver também, que avalia ainda bebês, e no PREUT, a gente pega um chocalhozinho, um sininho e balança. O bebê imediatamente vira para o som. Sim. E não é um som humano. Então, a gente faz isso, faz com papel, a massa. Então, tem toda uma sequência que é estudado, que é psicometrizado, todo, dos estímulos utilizados e o tipo de resposta que é dado. E aí o bebê responde. Mas quando a gente chama o bebê pelo nome, ele não responde. Ele não é tão responsivo à voz humana e é mais responsivo a esses sinais sonoros que não são da voz humana. Então, a gente vai somando os dados das várias áreas e a gente consegue. Exemplo, a Bayley, que é importante ainda, falando de pequenos. A Bayley, dentro das várias áreas, das escalas, como a gente chama, a escala cognitiva da Bayley, a gente consegue, com bebezinhos de 8 meses, levantar o risco dele apresentar transtorno do desenvolvimento intelectual, a chamada deficiência intelectual, como era conhecida. Então, a gente consegue ali com 8 meses já dizer, olha, há um risco, bora acompanhar, bora já começar a fazer a intervenção. É melhor que lá na frente a gente combine com uma criança que a gente fique na dúvida, tinha tudo para ser transtorno de desenvolvimento intelectual, mas agora a inteligência está FIB, que é o termo usado, não é, uma década de funcionamento intelectual borderline, aquela inteligência limítrofe, como classicamente chamava antes, mas parecia ter, e a gente ter essa criança que cresce, se desenvolve e se torna um adulto capaz, independente, do que a gente ter e esperar, como muitas vezes, diagnóstico para autismo tem que esperar 3 anos ou mais, até 6. Para uma deficiência intelectual, eu só uso teste de QI para aferir a inteligência a partir dos 6. Não, a gente tem teste que com 2 anos e meio confirma. Então, se eu fiz uma avaliação aos 8 meses, identifiquei que há um risco para deficiência intelectual, se faz a partir dali toda uma estratégia de planejamento de intervenção para essa criança. Quando ela completar 2 anos e meio, 3, eu já consigo aplicar um teste mais formal e específico do QI, e dali eu consigo identificar se aquela criança realmente tem um transtorno de desenvolvimento intelectual se instalando ou não, e eu não precisar esperar 6 anos, 8 anos, para daí fazer e fechar diagnóstico. E aí é o que eu falo sempre, avaliações precoces para intervenções preventivas precoces. Exato. O que, pelo que eu entendi, não é necessariamente um diagnóstico. Não é necessariamente um diagnóstico. É um tipo de intervenção que vai chamar a atenção para algo que esteja surgindo ali muito cedo, para que se intervenha o quanto antes. O que não necessariamente quer dizer que é um diagnóstico. Não fecha diagnóstico, entendi. Mas a gente previne, né? Em aula não vou esperar alguém diagnosticar para intervir. Não. Tardiamente lá para frente, com anos, né? E em aula eu comentava, a Una perguntava, na avaliação neuropsicológica, uma criança com atraso de fala, o que é? Autismo? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser dislexia, pode ser uma dificuldade de aprendizagem, ela pode ter uma série de outros círculos. Faltou estimulação do ambiente. Sim. Então a criança não está falando ali, ela precisava fazer o balbucio, não fez o besourinho, não fez o balbucio, não disse papá, mamãe, já está com 1 aninho e meio e ainda não verbalizou. Bora ver como é que está o ambiente. Faltou estimulação, essa criança tem muita tela, né? Eu brinco muito com a história do Pocoyo. Eu digo, mas uma criança de Pocoyo não fala, é um narrador que fala. Então, sim, a criança se identifica com um personagem que não fala. Então, ela pode estar tendo um ambiente de pouca estimulação e isso está interferindo. Pode ser um caso que lá para frente combina com o TEA, pode, mas aqui a gente identifica a dificuldade, levanta as várias possibilidades e hipóteses e não se preocupe em fechar diagnóstico, sim. Uhum. Mas em como eu vou, a partir daqui, eu ou outros colegas, intervir
contribuir para minimizar os impactos lá na frente. Eu lhe fiz essa pergunta porque tem uma ideia no senso comum de que a finalidade de uma avaliação neuropsicológica é diagnosticar. Não é. E não necessariamente. Não. Não necessariamente. Ela pode contribuir mas esse não é o fim de uma avaliação. Não, e eu Na infância ou em qualquer outra etapa? Em qualquer outra etapa. Eu Sim. tenho cada vez mais colocado meus laudos hoje, metade das páginas é a avaliação e a análise dos resultados de entrevista, da observação dos instrumentos utilizados, mas a outra metade quase tem sido de o que fazer. Porque não adianta eu dizer um caminho de dificuldades e facilidades que o paciente tem, contribuir numa hipótese diagnóstica, mas não dizer o que fazer. E eu não estou falando aqui de, após finalizar, olha, há um risco ou apresenta a hipótese diagnóstica, é um TDAH, encerrar ali e dizer, vai para uma psicoterapia de tipo tal para trabalhar essa, vai para uma reabilitação para trabalhar função executiva de memória operacional, atenção concentrada, dividida que está ruim, né? Não estou falando disso, de chegar e dizer ali, a escola precisa trazer a criança para frente e deixar mais próximo ao quadro, a escola precisa adaptar a prova, não estou falando isso não. Eu faço, após isso, sugestões, acho que é isso que a gente tem visto muitos colegas fazerem, que é assim, olha, fulaninho é um que não termina a tarefa, então bora orientar, bora dar as sugestões das estratégias que o professor deve usar para que ele consiga terminar a tarefa. Então, eu vejo que na avaliação que ele tem um tempo curto, um span curto para dar conta das coisas, e ele logo vai perdendo foco. Então, eu vou sugerir ao professor, olha, a tarefa que o fulaninho tem deve ser dividida em 3 etapas, em 4 etapas, fazendo aquela etapa é que se dá o passo seguinte, porque se der a sequência toda, ele não consegue realizar pelas dificuldades de foco atencional, pelas dificuldades do funcionamento executivo. Então, cada vez mais eu e outros colegas temos discutido da importância de não parar no que seria um diagnóstico e bater o martelo e dizer, pode ter isso, pode ter aquilo, mas o que fazer com aquilo que eu tenho, né? O diagnóstico ele não é uma sentença, ele é o primeiro passo para se pensar no que vai vir na frente que pode melhorar a minha vida, fazer com que a minha vida seja muito mais leve, com que eu consiga potencializar todas as minhas capacidades e melhorar aquilo que eu tenho de dificuldade e como o restante ali pode contribuir. Então, sim, eu tenho discutido isso. Avaliações devem ser o caminho. Depois deve vir as intervenções. Mesmo que eu só trabalho com avaliação, não trabalho com a parte de intervenção, né, com reabilitação ou qualquer outro modelo. Mas eu sugiro o que fazer. E aí eu brinco um pouco, porque eu tive um episódio interessante que eu era um psicólogo no meio de psicopedagogas e de fonoaudiólogas uma vez aqui, quando houve um curso sobre um tal de método Boquinhas. Eu ouvia falar de método Boquinhas, mas eu ficava, o que é o método Boquinhas? Então, estava eu lá no meio daquele mundo profissional, o pessoal perguntou, mas o que é que você está fazendo aqui? Não é tanto da tua área, não é a área de alfabetizar com essa metodologia, mas eu preciso entender a coisa da busca da capacitação, preciso entender o que é a metodologia, como ela pode ser útil, porque vai vir alguns pacientes cujo perfil vai melhor funcionar por essa metodologia. Em vez de sugerir uma ou outra, eu sugiro essa porque eu entendo que ele melhor se adequa a essa metodologia, né? Então, eu gosto sempre de dizer que a gente tem sempre que estar ali cavando, buscando conhecer mais. Não é que a gente vai atuar naquilo, mas para saber nortear. Acho que o nosso caminho como avaliador em neuropsicologia é nortear as pessoas do bebezinho, a família ali, orientando ao idoso, né, com as dificuldades que podem ter e o que a gente pode também contribuir para a família e o próprio paciente idoso lidar com as dificuldades que vêm aparecendo lá na vida. Bacana. Deixa eu só insistir mais um pontozinho sobre essa coisa do diagnóstico, depois a gente avança, que eu estava aqui pensando, Aloysio, você coloca com muita clareza, né? Não é a finalidade exclusiva da avaliação neuropsicológica construir o tal do diagnóstico. O diagnóstico, muitas vezes, ele é um fetiche. Tem muita gente que gosta dessa coisa, né? Do diagnóstico. O diagnóstico serve a muitos objetivos. Eu trabalhei em escola um período e eu tive que lidar com famílias, você acredita? Famílias correndo atrás do diagnóstico para as suas crianças com expectativas financeiras
com expectativas de conseguir benefícios previdenciários, aposentar a criança, como os mais humildes dizem, né? Então, o diagnóstico é uma coisa muito séria, né? O diagnóstico é uma coisa que não pode ser banalizada, ele tem que ser bem construído e essa família tem que ser muito bem, digamos, psicoeducada, porque um diagnóstico equivocado ou precipitado ou feito a partir de uma justificativa dessa, né, uma alegação falsa, ele pode comprometer todo o desenvolvimento da criança. Sim, impacta a vida da pessoa. A vida toda. Você, por exemplo, recebeu um diagnóstico de autismo sem que você seja autista. Eu vi diagnósticos serem feitos, inclusive por alguns colegas médicos, com muita rapidez. E aquilo sempre me incomodou muito. E isso acaba sendo. E aí eu volto para o ponto da avaliação neuropsicológica importante. Sim. A gente usa testes. Os testes, eles são caminhos de leituras do que o paciente vem apresentar, mas não devem ser lidos de forma crua, pura. E isolada. Isolada. A clínica é soberana, é o somatório do que eu entrevisto, do que eu observo, do que eu converso com o paciente e do que tem ali no resultado do teste. Eu tive, infelizmente, um caso de uma moça que chega para mim com um diagnóstico prévio de que ela tinha depressão e de que ela era autista. Certo. E ao investigar mais, e a primeira pergunta que eu fiz para ela chorando, eu sou autista, tá vendo? Não imaginei nunca. Eu disse, calma, peraí, deixa eu ouvir. Que idade ela tinha? Era seus 25, 26 anos. Uma jovem adulta. Uma jovem adulta, tinha acabado o mestrado, estava querendo entrar na vida profissional com mais afinco, tinha usado esse tempo do mestrado para isso, mas tinha se desgastado muito e vinha de uma série de perdas significativas na vida dela, né? E culmina com a avaliação em que foi dito que ela era uma TDAH e ela vai para uma consulta médica onde se suspeita de dificuldades de atenção, talvez uma TDAH. E a gente depois fala da banalização do TDAH, que é importante. Vamos sim. Mas aí a avaliação dá que ela tem déficit de atenção e algum nível de inquietação, agitação, que seria da hiperatividade, mais um quadro de TEA leve. E aí, baseado no teste. Então, mais ponto importante, né, que é pra gente falar. Primeira conversa com ela, eu fiz, espera aí, eu não tô vendo aqui entrevista com a tua mãe, com teus pais, para saber da tua infância, porque esses dois transtornos têm que vir na infância, não pode ser na vida adulta. Não foi feito. Mas foi investigado contigo a tua infância? Se tu tinha características para esses quadros? Não. Então, ok, tudo bem, vamos seguir para a nossa avaliação. Feita a avaliação, realmente foi um ano depois essa reavaliação. Ela apresenta os resultados muito próximos aos 2 testes, reaplico para vê-los, dá os resultados próximos ao anterior, mas aí a leitura o que o teste lá, é um teste chamado ETDAH-AD de adulto, adolescente e adulto, e aí, tinha dado a desatenção elevada, tinha dado média superior, então um pouco elevada a hiperatividade, né, como traço. Ela tinha uns momentos de agitação, de inquietação, e acabou culminando com aspectos emocionais elevados e um tal do AAMA, que fala muito de funções executivas quentes, que é a coisa mais comportamental da motivação, da ação, também prejudicado. Então, a leitura que eu fiz ela tem sintomas, sim, de desatenção e hiperatividade, mas ela não é uma TDAH. Ela é uma mulher com um quadro depressivo, que as circunstâncias da vida levaram ela a esse quadro depressivo. E por que um teste como um SRS-2, que avalia a responsividade social e que é usado muito em TEA de pequenos, pré-escolar e idosos, esse teste deu responsividade com prejuízo, que sugeria um quadro que poderia ser para ter. Na verdade, está dizendo, eu estou depressivo, eu não estou querendo estar com ninguém, eu estou querendo estar só na minha, eu estou querendo evitar todo e qualquer contato e experiência social. Então, não posso olhar o teste pelo resultado. É isso que eu falo sempre para os colegas, né? Olha, a gente tem que ir para além do que o teste está nos dando. O teste é um norteador, é um sinalizador, eu tenho que somar no raciocínio clínico. E aí, o caso dela, ela retorna para a médica, vai tomar antidepressivo e, ao acompanhar como ela está, ela melhora muito e passa a não mais ter as dificuldades. Volta a interagir mais com os amigos, com os familiares e não passa a ter as dificuldades de atenção. E aí é onde entra o ponto crucial. Não é o caso dela, mas a banalização que a gente hoje tem com as pessoas querendo se autodiagnosticar, né? E vão
dão um Google, vão lá e, tá vendo, eu tenho desatenção, eu tenho hiperatividade, eu sou TDAH. Ou porque acompanha e vê muitos vídeos de TikToker e muitas pessoas ali trazendo um monte de informação e aí, tá vendo, eu tenho TDAH. E não é assim que funciona. Então, o diagnóstico não é para ser modinha, não é. O diagnóstico impacta na vida da pessoa, tem um peso inicial, né? E o diagnóstico precisa ser entendido a médio e longo prazo. Eu tive essa experiência quando lá atrás eu fui diagnosticado como TDAH. E olha que eu já tinha mais de uma década trabalhando com avaliações, com diagnóstico, identificando crianças, adolescentes e adultos com TDAH. E numa situação em que eu fui para um curso específico desses que eu me meto, Sim. A médica neurologista que estava ensinando sobre desenvolvimento infantil e a base de avaliação, e olha, era uma avaliação muito mais neurológica, e eu metido naquilo para entender mais. E aí ela chegou uma hora que fez: Aloysio, não fala mais. Aloysio, tu fica calado. A regra nossa agora é assim: Aloysio, levantei o dedo, Aloysio não fala. Qualquer outra pessoa responde. E quando chegou na hora do almoço, ela quer almoçar contigo. No que ela foi almoçar comigo, ela disse: você tem diagnóstico de TDAH? Não. Já disseram que pode ser? Não. Bora fazer? Tem condições de ficar aqui? Era em Recife. 3 dias para fazer uma avaliação. Eu, a neuropsicóloga que me acompanha, mais uma psicopedagoga, eu fico. Fiquei 3 dias. Voltei de lá com o diagnóstico e eu acho que essa experiência é transformadora e o impacto que tem. Eu passei uma semana, eu brinco dizendo que eu fiquei zumbi dentro da clínica. Uma colega minha, porque eu tinha recebido diagnóstico de TDAH. Ainda estava caindo a ficha, ainda estava elaborando a coisa. Foi uma semana e aí... Você já tinha feito tantos, né? Tantos, mas eu passei a ser mais sensível depois com os diagnósticos, porque a minha amiga chega numa sexta e faz: Júnior, ela me chama de Júnior, da intimidade de anos que ela tem. Júnior, o que é que você tem? Cal, eu recebi o diagnóstico de TDAH. Tá, e daí? Daí que eu ainda estou tentando entender. Eu sou TDAH. Eu me achava multifacetado, eu me achava multitarefas, eu me achava aquele cara que dava conta de muita coisa, eu me achava aquele... Você não percebeu que você era... Não percebi. Tu trabalha com isso. Mas a gente não se enxerga, a gente olha no outro, sim, a gente é treinado para o outro. E aí fui elaborando, e isso me deu sensibilidade para, na hora de dizer aos pais, né? E é uma das coisas que eu quero que quem vá para a avaliação neuropsicológica reflita. Eu não dou o diagnóstico na última sessão quando entrego um laudo. Brincar agora, né? Não é sim, toma, isso é teu. Eu vou preparando desde a primeira sessão. Olha, será? Bora pensar nisso com carinho? Olha, dá uma lida estudada nisso. No meio do caminho eu coloco paciente, familiares para começar a entender o que está. Né? E a regra, mas a gente não deve dar os resultados. Não estou dando o resultado do teste. Eu estou abrindo um percurso, um caminho para que a pessoa, quando ao final receba olha, podemos ter isso como grande hipótese da avaliação. E a sugestão é que caminhe para isso com os demais profissionais. A pessoa já esteja mais amadurecida nisso. Isso contribuiu muito, porque foi pela minha experiência eu entendi que eu precisei de mais de uma semana para organizar isso internamente e que não dá para eu fazer uma avaliação, entregar o resultado e no dia do resultado dizer: olha, tem isso. Eu vou preparando e isso vai permitindo as pessoas chegarem lá mais prontas para ouvir e pensar. E agora o que eu tenho para fazer e dar conta na minha vida. Então, um caminho para se tomar. Né? Isso é importante. Eu vou pegar o fio da meada. Primeiro, eu achei muito massa, assim, achei muito legal você falar da sua experiência com franqueza, com leveza, com naturalidade, enquanto um profissional da psicologia que você é, enquanto um camarada que trabalha com isso. Então, assim, para primeiro desmistificar a nossa imagem, né? Psicólogos também podem receber esses diagnósticos e tá tudo certo, né? E não tem problema nenhum. Então, parabéns, assim, por essa franqueza. Talvez uma outra pessoa tivesse mais pudor de falar isso, assim, abertamente, como você falou. E aí eu quero pegar o gancho, Aloysio, e te perguntar o seguinte, aproveitar para te perguntar uma questão que eu já fiz a outros colegas nossos que vieram aqui, mas eu queria te ouvir, você que trabalha cotidianamente com isso. Quais são os sinais no adulto? Porque eu suponho, posso estar equivocado, você me corrige se eu estiver, eu suponho que na criança
a etapa de escolarização, a escola, o ambiente, a rotina escolar, os estímulos escolares, a convivência ali diária, aquele ambiente ele favorece, digamos, ao diagnóstico, a percepção, a visibilidade de que tem alguma coisa ali no desenvolvimento daquela criança que não está seguindo. Não está no percurso natural. No percurso natural, exato. Uhum. O adulto, a vida do adulto é diferente, né? O adulto está em outros espaços, o adulto está nas relações íntimas, no espaço de trabalho. Eu tendo a pensar que o estilo de vida do adulto é mais difuso e aí não favorece, dificulta mais a percepção de que essa pessoa é TDAH. Aí eu te perguntaria, no adulto, quais são os sinais que a pessoa tem? Opa, sinal amarelo, né? Que talvez indiquem que ela necessite fazer uma avaliação. Você falou da coisa do TikTok, da banalização do TDAH. Eu fiquei lembrando que de uns tempos para cá, muitas celebridades, entre aspas, entraram nessa vibe, né? Descobriram autismo adulto, na vida adulta, TDAH. Eu estou lembrando de uns nomes aqui, mas não vou não dizer. Exato. Melhor não, né? Muitos. Tem muitos. Como é que esse adulto que talvez esteja sendo taxado de problemático, de preguiçoso, porque não conclui as tarefas, de desorganizado, quais são, assim, as... Você já começou a trazer, Pronto, né? bora lá. Um ponto importante, primeiro é a gente entender que TDAH, ter déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, e isso não é ser TDAH. Isso é a ponta do iceberg visível. TDAH, ele tem disfunção executiva. Certo. Tem viralizado uma palestra de Barclay, que é eu digo que é um dos papas do estudo das características de um TDAH, e ele diz que o TDAH tem um problema, que é o que a gente chama de procrastinação e visão da administração do tempo, que ele tem um problema de miopia de futuro, então ele não enxerga a coisa para longo prazo, ele só enxerga... Então, um adulto, no imediatismo. Quando chegou aqui, opa, agora eu tenho que dar conta. Até então ele veio procrastinando. Então, uma das características que pode ser para um TDAH adulto é a procrastinação. A gente precisa voltar para entender que TDAH é um transtorno neurodesenvolvimental, ou seja, é um transtorno que tem que surgir na infância, mesmo que eu não tenha sido diagnosticado ou percebido pela escola, pela família na infância, mas começa na infância. Porque quando se faz uma anamnese, uma entrevista bem feita, eu tenho que investigar. Eu tenho que investigar lá, porque se lá não aparece, não é um adulto com TDAH. Aquela desatenção, hiperatividade, impulsividade se explica por outra coisa. Sim. Pode ser o estilo de vida, então a pessoa está sobrecarregada, o estresse, pode ser transtorno do sono, pode ter quadros psiquiátricos associados à ansiedade e depressão que está produzindo as falhas de atenção, hiperatividade e impulsividade. Mas se lá atrás tem, é preciso fazer essa distinção. Existe até a concepção teórica importante que diz assim, os sintomas da infância na vida adulta caem em 50%. Não caem. A metodologia de pesquisa é que compara os sintomas que é da infância com o do adulto. Na infância, a criança fica empurrando, fica desconfortável e arruma desculpas para não fazer a tarefa de casa. O adulto agora sabe que tem que dar conta do trabalho. O problema é que ele vai adiar a planilha da apresentação da reunião para até 10 minutos antes da reunião. E ele vai usar a desculpa de que, olha, mas eu só funciono sob pressão. Mas não é. É a característica que muda. E aí as metodologias de pesquisa muitas vezes dizem sintoma no adulto cai pela metade. Não cai. É que ganhou outra roupagem por ser adulto. Sim. A gente então precisa verificar lá na infância e verificar na vida adulta. Então, procrastinar é uma das coisas muito comuns. Outra coisa é, como lá na infância começava a ter interesse por uma coisa e parava a ter interesse por... O adulto, ele também faz isso. Ele começa a querer aprender violão. Daqui a pouco abandonar, eu quero fazer tal esporte. Aí não fica monótono depois da novidade, aí abandona. Então, é muito comum o adulto, além de procrastinar, ele se envolver em muitas atividades que ele começa e não termina. Começou a ler o livro, não termina. Começou a assistir um filme, deixa uma série, deixa pela metade. E vai abandonando. 30 livros com um papelzinho assim, o marcador dentro. Marcadorzinho, empilhado ao lado da cama, 10 livros. Eu tô lendo, não está lendo os Todos 10. abandonados. Todos abandonados. Então, são características que acabam aparecendo. A gente costuma dizer que mais do que desatenção, hiperatividade e impulsividade são as dificuldades de funcionamento executivo. Então, começa a não ter motivação depois de um período que a coisa deixa de ser interessante. É um adulto que não consegue
sequenciar uma tarefa com começo, meio e fim na ordem. Fica pulando, vem para aqui, vem para lá, faz uma parte aqui, faz outra ali para depois terminar. Então, as atividades ficam, principalmente no âmbito de trabalho, ficam todas elas meio caóticas. E funciona no caos. De um certo modo, Aloysio, desculpe te interromper, desculpe, mas isso se aplica também à relação com as pessoas? Com as pessoas. Com as pessoas. Eu me desempolgo com as pessoas rapidamente, é isso que eu quero dizer, nas relações amorosas, por exemplo. Sim, há estudos que falam dos prejuízos funcionais do TDAH, que dentro de uma avaliação a gente também avalia os prejuízos, né, que é importante, existe instrumental, inclusive, para avaliar. A gente fica atento, hoje, e o DSM pede que a gente fique atento à área acadêmica, à área social. No adulto, diferente da criança, que seria doméstica e acadêmica. Sim. A área acadêmica e social, para o adulto, é o que mais importa, porque eu começo as amizades e eu não as aprofundo. Ou eu sou muito estável nas minhas relações afetivas sexuais. Então, acaba tendo muitos relacionamentos que não duram. E aí, no histórico, quando a gente vai ver, não é que não tenha se engajado, é que se engajou, mas depois perdeu o interesse. Passou o período da química, da paixão, não vincula mais e qualquer motivo leva ao fim da relação. E aí há muito histórico e tem estudos que apontam que pessoas TDAHs têm muitos relacionamentos cortados, partidos, ou têm casamentos e descasamentos mais frequentes. E isso é um risco. A gente chama de risco psicossocial para o adulto, porque a gente diz, o adulto aprendeu melhor a lidar com as dificuldades do que quando era criança. Aprendeu, a gente aprende como adulto a lidar, mas há muitas outras dificuldades que surgem, porque a vida adulta tem muito mais demanda e que o adulto não dá conta. E aí há uma característica no TDAH adulto que é uma sobrecarga. Chega uma hora que é cansativo demais. E o adulto, ele está cansado da vida, desmotivado, e aí depressão é uma comorbidade bem marcante, além da ansiedade, com o TDAH. Porque é muita demanda, é muito estímulo. Eu brinco, e aí eu começo sempre falando TDAH, eu digo, qual é o problema do TDAH? Aí o pessoal diz, é a desatenção. Não é a desatenção. TDAH tem atenção demais, falta filtrar para ele. A gente é bombardeado aqui, a gente está aqui nesse momento e a gente está sendo bombardeado com milhões de estímulos. E aí o cérebro está ali processando e filtrando, fazendo no filtro atencional aquilo que é importante e relevante para nós aqui nesse momento. E o pessoal que está nos assistindo também está passando por essa experiência. O problema do TDAH é que ele está atento a tudo. Eu estou aqui contigo, mas eu estou atento ao refletor que está ali, eu estou atento à mudança da tela aqui do lado, eu não estou só focado em tu. Então o TDAH chega uma hora à noite que ele não tem mais energia, porque foi um exercício difícil focar a atenção naquilo que era importante e relevante, porque outras coisas brilhavam, participavam como um interesse que não deveriam estar. O déficit da atenção é por excesso. Excesso de atenção ao desnecessário, e não pela falta de atenção. Falta focar a minha atenção, essa é a grande verdade. Né? E aí, classicamente, a gente precisa aprender a como isso vai mexendo com o adulto e na avaliação investigar isso criteriosamente, cuidadosamente, que vai de volta. Investigar a infância, investigar como chega na adolescência, como chega na vida adulta, na fase em que está, que outros fatores da vida estão influenciando a vida daquela pessoa. Porque não é só ouvir dizer tem desatenção e acabou. Eu trago o meu exemplo, claro, eu já perdi a minha carteira dentro da minha casa 5 vezes. Em coisa de 1 ano e meio. Então, você perder a sua carteira dentro de casa, e aí é aquela coisa, perco a carteira. Onde eu deixei a carteira? Foi no supermercado. Não, foi dentro da minha clínica. Não, foi na rua. E aí você procura, acha. Teve uma vez que eu levei 1 semana para achar a carteira. Cancela todos os... Olha o desgaste. Sim. Cancela todos os cartões. Fica pilhado. Depois você deita no sofá. Depois de 1 semana você resolve deitar no sofá para assistir uma série. Sente uma coisa estranha na almofada... Enfia a mão na carteira. 1 semana a carteira e estava dentro de casa. Um cartão que eu perdi, e quando fui dar uma aula num curso em Recife, depois de uns 15 dias comentando, gente, o meu cartão, e a aluna, professor, mas o senhor, o cartão no celular, não, eu perco o celular direto, não vou colocar meu cartão, né, o virtual, eu perdi o cartão, no final da aula, enfio a mão no blazer, quando puxo, gente, o cartão está aqui. Estava ali. Então, muita gente, aí falar da banalização, né? É uma série de prejuízos, e o pessoal quer ter TDAH, e aí vem também alguns que dizem assim, é maravilhoso, é o que há é a quintessência, é o que há de melhor. Glamorização. Glamorização.
é cansativo, é desgastante. Né? Há uma série de prejuízos para o TDAH que precisa ser pensado e discutido. Primeiro, se tem. Se tem, é importante que você busque. Se você suspeita, vai lá. É importante que você saiba para que melhor você comece a construir caminhos para a tua vida ser mais fácil. Mas não dá para todo mundo querer ter, achando que é bonito, legal. Ser TDAH te torna mais criativo. Não, não te torna mais criativo. Não é isso que leva você a ser mais artístico, criativo ou qualquer outra coisa. Eu estou aqui escutando você, sobre a banalização ainda, estou aqui escutando você fazer toda essa descrição, estou achando fantástica, e aqui eu estou pensando o seguinte, esses sinais que você está nos ajudando aqui a pensar, para caracterizar que eles têm a ver com o TDAH genuíno, vamos dizer assim, precisam ser coisas crônicas, recorrentes, né? Isso. O que você está falando aí, Aloysio, por exemplo, eu lembrei que eu já procurei o óculos da cara. Né? Sim. Mas foi uma coisa pontual, não são lapsos muito pontuais que podem ter a ver com cansaço no momento ou com déficit vitamínico, que a gente sabe que traz problemas de memória, de concentração, de atenção, né? E não necessariamente com o TDAH. Com a frequência que ocorre com o TDAH. Né? Ao longo do dia, quantas vezes você esquece de determinada tarefa que você tinha a cumprir, de agenda, de coisas que é diferente de uma vez pontual. Ao longo do dia, da semana, eu esqueci uma coisa simples. Então, né? voltando para casa de carro, você está tão distraído e tão no automático, você vai-se embora, assim, passa da sua rua. Isso já me aconteceu. Mas não acontece com regularidade. Exato. Acontece em momentos bastante pontuais. E esse é um ponto importante, voltando agora, da banalização para o cuidado nosso profissional durante uma avaliação. Não é que eu aplique uma escala e lá o paciente pontuou, porque ele pode pontuar por mais que tenha lá. E isso deve ocorrer com muita frequência. Mas na cabecinha dele, aquilo ocorreu, é muito num filtro assim. Ocorreu muito 3 vezes essa semana, então para mim foi muito. Mas ao longo de uns 6 meses, 1 ano, não ocorreu nenhuma. Então não é muito frequente, mas ele marca. Então não é porque ele marcou que eu vou lá, somo, tá vendo? A escala confirma. A escala me diz que deixa eu entender, deixa eu ouvi-lo, ouvir o paciente é essencial, e daí você vai raciocinando, opa, aqui eu diminuo mais, aqui eu vejo que ele minimizou e é para intensificar, e é daí que vem uma leitura mais apropriada nossa durante uma avaliação. Porque muitas vezes as pessoas vêm para avaliação, e eu tive situação de paciente que não, eu tenho. Não, você não tem. Você tá tendo uma alteração de vitamina B12 que os exames clínicos que a médica solicitou deram. Tá aqui, isso influencia a tua concentração, também teu nível de atenção. Olha, eu tenho aqui de você características sim, mas você aqui tem outras características que quando a gente vai ler, entender, olha, não é. Tu não é um TDAH, tu tá tendo déficits atencionais sim, tu tá tendo alguns momentos maior inquietação, agitação, mas tu tá com transtorno do sono, alteração de vitaminas. Sim. Então tudo isso soma e explica o que está ocorrendo, mas que não é tão frequente, que não é algo que tenha história lá atrás na tua infância. Tá? Então bora dar conta disso. Bora pensar nas intervenções, melhorando a higiene do sono, melhorando a suplementação, vai ter que agora buscar um profissional para isso. Bora pensar que o que tu pode fazer naquele aspecto comportamental que contribuiu, nesse outro quadro, talvez psiquiátrico, que tenha ali associado, exemplo, usar droga. Usar droga enviesa muito uma avaliação, enviesa muito o nosso raciocínio, se a gente não encontra lá atrás o TDAH, porque a droga pode apresentar uma série de alterações nesses sintomas, e a gente precisa primeiro descartar. Então, bora tratar isso para depois ver se sobra. Sobrou resquício, ele aparece, ele está ali frequente, então, além do TDAH, você tinha tudo isso a mais, atrapalhando, né, e tornando mais intenso aqueles sintomas que estavam ali. Mas as pessoas têm cada vez mais querido ter. E não é. É melhor, eu sempre digo, olha, é melhor tu não ter. Mas se tiver, bora cuidar, bora ser mais amoroso com a gente, bora buscar um caminho que seja mais gostoso, confortável para viver, menos estressante e tenso, e aí as pessoas têm compreendido. Beleza. Olha, Aloysio, eu quero te ouvir fazendo agora uma avaliação mais contextual, desse contexto que a gente está vivendo, e o impacto de tudo isso nas nossas capacidades atencionais. Por quê?
Eu acabei de ler um livro. Acabei não, tem uns meses eu li um livro, já citei ele aqui no podcast, vou citar de novo. Eu li um livro que me impactou muito, chamado Foco Roubado. É uma análise do que celulares, redes sociais têm feito com a gente, assim, como um todo. Das crianças, aos adolescentes, aos adultos, né? Especialmente as redes sociais. O título do livro é muito sugestivo. Foco Roubado. É um jornalista brilhante. Ele não é psicólogo não, viu? É um jornalista americano chamado Johan Hari. Cara, assim, fantástico. E a tese do livro é o seguinte. Ele acha que a gente está vivendo, em termos globais, o que ele chama de uma crise global de atenção. Independente inclusive ele põe a maioria dos diagnósticos de TDAH em xeque. Ele acha que temos sim um problema nas capacidades atencionais, um problema crônico espalhado na população, mas que não necessariamente é provocado por problemas no neurodesenvolvimento. Ele acha que é uma questão contextual. Tela demais. Os estímulos, por exemplo, numa rede social são sempre picotados, né? A gente não... A rede social, ela não permite que a gente aprofunde em nada. Ela não favorece o que a gente chama de atenção concentrada. A gente está ali passando, vê um videozinho de poucos segundos, vê uma foto, depois passa para outra e passa. E quem está nos acompanhando sabe que, às vezes, a gente perde horas do dia nessa dinâmica que, honestamente, é absolutamente inútil. O que você acha do contexto? Primeiro, o que você acha disso que eu falei, dessa tese desse autor? E se é assim que você vê também? Ou não? Concordo plenamente. O que está acontecendo com as nossas capacidades atencionais. Concordo plenamente. Nós estamos vivendo um momento, uma era, né, do que muitos teóricos começam a falar do Homo. A gente está saindo do Homo sapiens, entrando nesse Homo digitalis, né? Dessa vida digital. E essa vida digital, ela é super rápida, né? Fragmentada. É de muito estímulo visual e rápido, e que a gente está se habituando a não ter esse foco de concentração e de sustentação por longo tempo. Exato. E a gente tem encontrado isso mesmo, do efeito das telas na vida das pessoas, quando as pessoas param para ler. Bora pensar aqui, e aí uma reflexão para quem nos acompanha, né? Quantos aqui estão nesse momento nos assistindo, mas está em velocidade 2 e não na nossa velocidade? Porque a nossa velocidade humana de conversa aqui é uma conversa lenta, pausada, de interação, e não aquela conversa corrida acelerada que todo mundo faz, bota lá na velocidade 2 e que a gente está acostumado. Então as telas é isso, é muito rápido. E aí os pais falam isso também quando chegam para uma avaliação, principalmente, né? De criança e adolescente, diz assim, olha, mas no videogame mantém concentração. E aí eu sorrio e digo, mas o videogame não tem sustentação da atenção. Você não permanece focado por muito tempo. O tempo todo você tem que olhar para um canto, para outro ponto da tela, muda o estímulo. Tem muita coisa acontecendo, como acontece na rede social, quando você sai rodando, passando. Sim. E isso acaba levando a gente a ter um desgaste de não permanência da atenção, não exercício e treino de sustentar a atenção. E aí vem o grande segredo de desplugar, né? O que é essencial para nós, e desliga, sai do mundo online, dá aquele tempo, faz o detox. Pode ser do final de semana, pode ser de um dia, pode ser de algumas horinhas, mas que precisa. E como isso leva, e aí assim, a tela não só produz desatenção, mas como a tela e muito estímulo ao mesmo tempo, ela nos tira do nosso ponto de equilíbrio e nos leva à hiperestimulação, porque é muita imagem, muita cor, tudo muito vivaz, e isso acaba levando a gente a ficar mais pilhadão, e aí esse pilhadão vou chamar de hiperativo. Mais impulsivo. Dopamina. Exato, né? A dopamina em excesso. Porque dopamina é bom, mas dopamina em excesso não é bom. E no TDAH, o que ocorre, esse déficit dopaminérgico, que em uma hora vai estar em excesso e está mais elétrico e hiperativo, na outra hora vai estar em falta e vai estar mais ali devagar, não captando os estímulos suficientemente bem e vai estar mais desatento. Você tem dado dicas, vou sair um pouquinho agora da vida adulta, vou voltar para a infância, depois a gente volta. Você tem dado dicas aos pais na relação com as telas? Tenho, inclusive a minha anamnese, de 2 anos para cá, eu passei a incluir uso de telas. Certo. Celular,
quantas horas? Ao dia. É ao dia. Computador, tablet, e aí vai. Videogame, e aí os pais... Mas videogame não é tela. Videogame é tela. É tela, sim. Videogame é tela. Mas tem que colocar. E aí, quando a gente vai ver, muitos desses adolescentes, dessas crianças, estão com sobrecarga de tela, e essa sobrecarga de tela estão deixando elas muito mais enriquetadiças, inquietas, agitadas, e aí parece um TDAH e não é. E aí uma das coisas é, bora fazer algumas mudanças aqui, né? Bora retirar, bora reduzir. Luiz, você está falando no meio da avaliação, você faz, faço, porque aí eu tenho um parâmetro. Começou a avaliação com X hora de tela, com essas estimulações em excesso. Lá no meio da avaliação, eu volto a conversar com os pais, lá para o final, e aí? Não, mudou isso, mudou aquilo. Então, tá lá, coloca lá. Começou apresentando essas características, foi sugerido isso e aquilo na avaliação e já mostra essa redução. E a gente precisa ficar atento. Sim. Atento a esse excesso de tela na nossa vida e na vida, principalmente, de pessoas. Sim, todo mundo, né? É? Eu fiquei aqui pensando, você disse no início que você trabalha estritamente com a avaliação. Embora você sugira linhas de ação. De intervenção. De intervenção. Mas quando você diz assim para a família, olha, bora diminuir a tela, você está intervindo, Já estou intervindo, mas ali eu ainda tô na parte investigativa, eu estou querendo ver se... Bora reduzir pela metade, bora reduzir aos pouquinhos. Bora reduzir tanto tempo, e a avaliação dura 1 mês e meio. Com os encontros, né? Que são semanais, aquele periódico. Eu não sei, uma avaliação que precisa ser feita rápida, mas no geral é 1 mês e meio. Então, nesse 1 mês e meio, 15 dias, e bora ver lá para 20 dias se houve uma mudança de algum comportamento, de algum sintoma que estava mais intenso e reduziu. E isso já é um sinalizador para nós de que aquilo pode estar interferindo no que pode ser o sintoma para mais no TDAH, né? Porque eu não posso pensar que eu vou ainda ficar 1 mês e meio com o paciente e nesse 1 mês e meio eu deixá-lo com o sono desregulado, com excesso de tela, se eu entendo que aquilo pode me contribuir para dizer assim, olha, reduziu as dificuldades do sono e mesmo assim permanecem as dificuldades da característica do TDAH. Então é mais ainda o TDAH e menos o transtorno do sono interferindo. Eu reduzo mais a tela, permanece as características, então ok. As características diminuíram um pouquinho, mas estão presentes, então a tela estava intensificando aqueles sintomas que já existem. Então, é um olhar mais cuidadoso que a gente precisa ter para a gente não ficar só naquela estanque de avalio só para depois pensar em intervir o que é sugerido de intervenção. Eu gosto de fazer essas pequenas pontuações, né, que vão me nortear na avaliação. Mas que eu acho que é fundamental para as pessoas que estão ali numa avaliação já ter essa noção. Muito bom, muito bom. Aloysio, a conversa leve, a conversa boa, a conversa fluida sempre passa sem a gente perceber o tempo, né? Verdade. Nosso tempo foi-se embora, a gente está chegando já quase perto de finalizar o nosso episódio e eu vou te perguntar o que eu pergunto a todo mundo. Você está nas redes sociais? A gente falou aqui das redes sociais, agora é hora de você dizer se você está lá ou não. Estou, sim. Onde é que você está? Eu estou no Instagram, certo? E no Insta eu sou o Aloysio, com U e com Z, aloysio.costa.75. Certo, vai aparecer aqui na tela pro pessoal. Okay. E eu sempre pergunto também, Aloysio, o que é que as pessoas encontram lá? O que é que você gosta? Primeiro, você é muito frequente lá no Instagram? Eu sou frequente de falar com as pessoas, né? De estar respondendo. Postagens eu praticamente não faço. Eu uso mais como um espaço para conversa. Às vezes eu faço áudios, né? Então são pequenos áudios. E eu tenho num Telegram. Eu tenho um grupo que é de ex-alunos que pediram para incluir outros amigos. Acabou a disciplina, professor inclui de alunos do Brasil todo. E aí acabou que virou um grupo. Era de WhatsApp, chegou a fase que o WhatsApp não aceitava mais do que X pessoas. Aí eu estava com 50 grupos, migrei para o Telegram. Hoje a gente tem lá muitos documentos, discussão. Então são mais de 5.000 profissionais hoje e estudantes de psicologia que conversam, que trocam ideias. Então muito de raciocínio clínicos que vão discutindo. Quem está nos acompanhando que quiser participar, como que faz? Pode, é só procurar. Mega Grupo AV, de avaliação, AV.ue
aquele E desenhado, né? Sim. E REAB, ponto. Isso é onde? Mega grupo, no Telegram. No Telegram. No Telegram. E ele é aberto, é um grupo aberto, né? E que a gente hoje tem 10 mil materiais dos mais diversos. Alguém pede, olha, um artigo sobre tal assunto, que não é só da neuropsicologia, mas da psicologia no todo. E aí o colega vai e posta, aí o outro, obrigado, aí o outro lá, olha, eu tô com dúvida, como é que eu faço isso, aquilo? E aí os colegas dão dicas de raciocínio. Ocorreu de eu ir dar uma aula em Fortaleza e chegando lá, eu comecei a falar e a aluna fez, você me salvou durante várias vezes seu grupo, e agradeço ao pessoal do grupo, porque eu era verdinha e nesse 1 ano e meio que eu tô profissional, eu aprendi muito com o grupo. Acho que é legal essas trocas de rede social, né? Mas eu sou mais discreto. Porque a gente estava aqui falando dos aspectos complicados da internet, das redes sociais, mas tem também... Tem esse lado, digamos, positivo, de troca, exato, de network. Tem que ser exaltado, né? Tem sim. Senão fica parecendo que a gente está demonizando aqui, não, de jeito nenhum. Não. É usar com parcimônia para tudo, né? Nem tão pouco, nem tanto. Bacana. Saber a dose. A Ótimo. dose vai fazer com que a gente entenda que aquilo é antídoto e funciona para a vida. Maravilha, maravilha. Então fica a dica aí para quem quiser entrar, pode entrar à vontade, né? Pode entrar à vontade. Maravilha. Aloysio, eu quero primeiro te parabenizar por toda a tua trajetória, por todo o teu trabalho, né? E, em nome da equipe da Ser Psicólogo, agradecer a sua vinda, agradecer por você ter reservado um espaço aí na sua agenda que deve ser corrida. Mas muito obrigado, as portas ficam abertas quando você quiser voltar, mas muita gratidão por você ter vindo e dado essa ótima contribuição no dia de hoje. Eu que agradeço e sempre que houver um convite, houver algum tema interessante, além de assistir, de vir aqui conversar, discutir, trocar ideias com o pessoal, né, que está nos assistindo. Maravilha, maravilha. Muito obrigado. Okay. Gente, conversa muito boa, conversa leve, conversa fluida. Acho que a Aloysio toca em umas questões muito importantes sobre banalização, sobre diagnóstico e intervenção precoce. E eu termino essa conversa com a convicção de sempre, que essa conversa ela pode beneficiar muita gente. Então, você que está no YouTube, no Spotify, especialmente quem está no YouTube, faz assim, ó, pega o link dessa conversa, coloca lá nos grupos, coloca no grupo da faculdade, coloca no grupo da família, manda para uma pessoa, manda para uma mãe, para um pai, para uma família que está aí na luta, né, no cuidado, desconfiando talvez de alguma condição neurodivergente da sua criança. Eu acho que essa conversa pode ser inspiradora e até mesmo esclarecedora para essa família. Tá bom? Eu quero lembrar a todo mundo que está no YouTube, nós temos aqui no alto da tela um QR Code que vai direcionar vocês para 7 dias de navegação gratuitos dentro da plataforma Ser Psicólogo. Aproveita, entra lá, assiste as aulas, faz os cursos, vocês vão adorar todo o conteúdo que a gente tem lá preparado de um modo especial para todos vocês, tá bom? Bom, de minha parte, muita gratidão a você que chegou até aqui nesse episódio, no YouTube e no Spotify. Cuide sempre da sua saúde mental. Um grande abraço e até a próxima.